Liberdade de escolha. É linguagem secular a expressão ele me representa, ele não me representa. É uma expressão política, conforme o tempo oferecido para a opção e escolha de cada um. Conforme o povo, assim o sacerdote. Conforme a escolha do homem, o seu rei. E uma vez que concordando todos com os resultados de uma escolha ou campanha, pode ser justa e legal, conforme for a declaração da autoridade. Terá a cobertura, consentimento, autorização, liberdade e autoridade para governar, assim como o povo ou a maioria dele concordou. Geralmente, quando se fala em liberdade de escolha, livre-arbítrio ou vontade permissiva, se está buscando um terceiro caminho para livrar-se do sim, sim, não, não de Deus. Escolher entre o bem e o mal, entre o bom e o mal, nem sempre é o mesmo escolher entre dois políticos. Deus ainda estabelece reis e remove reis. É o mesmo Deus. A liderança oficial, mesmo com o nome sujeito a todo tipo de questionamento, pode não representar a um homem individual, mas representará a nação que lhe elegeu ou consentiu que ocupasse o cargo máximo. E é ordem de Deus a obediência, não somente aos bons, mas também aos ruins e maus, se assim for. Deus levantou a Faraó, levantou a Nabucodonosor e a Dario, que é Ciro, conforme está escrito, um para mostrar o seu poder, outro para submeter a todas as nações a um servo de Deus, e a Israel também, para que o seu povo não padecesse por mãos estranhas, para não padecer 70 anos em mãos estranhas, e a outro para mandar o seu povo de volta e reconstruir a cidade e o templo perdidos na ida para o cativeiro. A cada um o Senhor levantou com uma finalidade. O cristão ou cidadão celestial pode discordar de uma liderança na terra, tanto por causa de suas convicções pessoais, como por estar debaixo da lei de Deus, mas não deve resistir à autoridade. Isto traz condenação da parte de Deus. Está escrito: se alguém sob autoridade te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mas se pode ser livre, aproveite a ocasião. Quando diz, mas importa obedecer a Deus do que aos homens, o servo de Deus ainda tem 2 opções, conforme escolher, sabendo das consequências delas. Mas importa obedecer a Deus, mas não importa desobedecer à autoridade. Deus não recomenda a desobediência, nem outorga o resistir à autoridade. É preciso sabedoria para discernir. Os heróis da fé, a exemplo de José, Ezequiel e Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, perderam até os nomes, mas estavam em liberdade de escolha ainda. Escolheram mais obedecer a Deus do que aos homens, mas não usaram a desobediência como solução e escudo. Fazer como ao Senhor e não aos homens. Granjear amigos com as riquezas da injustiça.
ser fiel até a morte, ou até, se necessário, morrer. Vale a pena pensar em cada uma destas situações para nunca se proteger por uma desobediência ou resistência a uma autoridade. Não se pode servir a dois senhores, mas o Senhor mesmo disse: não resistais à autoridade. E tendo poder de estabelecer e remover, usará este poder para a sua glória, não para a satisfação política dos que seriam estrangeiros e peregrinos na terra. A vontade permissiva seria uma autorização para agir contra. Sempre que o homem busca a vontade permissiva, é para convencer a si mesmo que, mesmo contrário a Deus, é por consentimento, autorização e responsabilidade de Deus mesmo. É uma autorização para ser diabo. Jesus Cristo avisou que o anticristo governaria o mundo e que controlaria todo o planeta. Esta palavra terá cumprimento. Não será por autoridade, mas por controle. Se fosse por autoridade, estaria errado qualquer que desobedecesse ao anticristo quando surgir das profundezas. O mundo jaz no maligno, mas Deus permanece soberano sobre o mundo e tudo o que há nele, e sobre todo o mal que exista. Soberana ou permissiva, conforme os conceitos humanos, é a vontade de Deus, a vontade de Deus, não de seus contrários. O Deus seria uma casa dividida contra si mesmo, porque tudo quanto o homem faz e afirma que o fez pela vontade permissiva de Deus foi contrário a algum mandamento expresso, ou elegeu, apoiado por Deus, uma forma de pecar, para errar, por permissão. Não há soberania para isso. O soberano não seria ajudado pelo permissivo. O nosso Senhor Jesus Cristo orou dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Não se tratava de duas vontades ou seriam contrárias entre si, mas, considerando que tudo foi feito pela palavra, ele falou para que soubéssemos hoje que foi ele mesmo que se aniquilou e tomou a forma de homem e veio estar entre nós. Não foi contra a sua vontade, nem contra a vontade de sua porção maior, mas uma mesma e única vontade estava ali: beber o cálice e ser batizado na pregação sem crédito de Isaías 53. Em palavras breves, considerando a necessidade de esclarecer estas verdades logo, está escrito: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Esta é a vontade soberana, absoluta, toda poderosa, inviolável e inalterável de Deus. É verbo no imperativo, não na solicitude e na fraqueza do fermento dos permissivos. Não há indicativo de vontade permissiva nas Escrituras. O que é permissivo é originário de um negligente, fraudulento, conivente, ludíbrio, engano, falso, falsificado ou cúmplice.
Na verdade, o que o homem presume ser vontade permissiva acontece porque a vontade soberana autoriza. Logo, prevalece a vontade soberana se, por acaso, existissem duas vontades. Deus disse: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Não são dois criadores nem duas vontades. Está escrito que nada resiste à vontade de Deus. É verdade que fica mais perto do alcance do homem o controle, não a soberania. Mas é o controle que precisa de armadilhas, arapucas e laços de aparentes liberdades para iscar. Os homens ainda veem um Deus no controle, não o verdadeiro soberano sobre tudo e sobre todos, apesar da liberdade de escolha de cada um. A soberania existe porque Deus é todo-poderoso. Nada se poder fazer sem Deus é soberania. Todas as coisas foram feitas por Ele. Isto é ser soberano sobre todas as coisas criadas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, isto é, absoluta soberania. Deus é absoluto e soberano, não fraudulento, permissivo, negligente, sob sombra de variação e uma casa dividida contra si mesma. Se há permissão, logo foi dada pela soberania. E quando operada, é a soberania operando. Se há soberania, a permissão é desdobramento ou continuação dela, não contrária a si. Se há permissão e não se anula a soberania, a permissão será a mesma soberania. Logo, prevalece a absoluta soberania. Bendito seja o nome do Senhor, Deus soberano sobre todas as coisas. A nossa pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes,
Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. A nossa pregação.